Pessoal, muitos não ficaram surpresos com o texto base da campanha da fraternidade, não se escandalizaram com o que viram ali. Eu me escandalizei. E eu acho o seguinte: quando a gente perde essa sensibilidade, essa capacidade de se escandalizar com o que é absurdo, a gente no futuro vai aceitar aquele absurdo, né? No texto base da campanha da fraternidade, eles usaram questões de gênero, ou seja, são termos da guerra semântica da própria ideologia. Ou seja, e isso não é novo, pessoal. Quem tem denunciado essa guerra semântica, essa tentativa de se impor, né, contra os nossos valores, contra os princípios, contra a moral sexual católica, tem usado essa guerra semântica para ludibriar o povo. E tem usado essas questões de gênero. Ou seja, quem elaborou o texto base, e não só quem elaborou, os bispos que aprovaram isso, eles têm responsabilidade e a obrigação de saber disso. Tá? Não é algo novo, é algo básico. Diante dessa guerra que nós estamos vivendo, esse verdadeiro ataque, e a organização toda, a inteligência toda contra os nossos princípios, nossos valores, né? Isso é muito latente. Isso faz parte da guerra que estamos vivendo. Ou seja, os nossos pastores têm a obrigação sim de saber do que se trata essa guerra semântica, né? E mais, no texto vai falar sobre a violência sobre o grupo LGBTQI+, seja lá o que isso significa de fato, né? Mas eles trazem no texto pesquisas da própria militância LGBTQI+, né, que já foi destruído, ou seja, desacreditado, porque não tem base científica. Eles misturam, né, todas as coisas. Por exemplo, o número de mortes de pessoas trans, por exemplo, eles colocam como se tudo fosse por homofobia. Ou seja, se um homossexual morre, ou um transexual morre, não necessariamente é porque ele está sendo perseguido, está sendo maltratado por ser homossexual, por ter feito essa opção na vida dele. Mas, é claro, a militância engloba tudo isso. Gente, isso é um jogo já antigo, né? Então, como que os nossos bispos que estão elaborando a campanha da fraternidade, os bispos e os assessores, mas os bispos têm a responsabilidade, a partir do momento que eles assinam o documento, que eles lançam a campanha em nome, né, da CNBB, da campanha da fraternidade, eles têm a obrigação de conferir os dados, de perceber a maldade por trás dos termos, a maldade por trás dos números, da tentativa de se impor uma narrativa. Isso é obrigação. Agora, o que eles fizeram? E eu me escandalizo com isso. Muitos, não, eu já esperava isso da campanha da fraternidade. Eu nunca espero isso da campanha da fraternidade. Eu não acho normal que alguém espere isso da campanha da fraternidade. Porque vocês, bispos, são os nossos pastores. E vocês têm a obrigação de livrar o rebanho dos lobos. E vocês têm colocado os lobos para dentro do aprisco. Isso não pode ser normal. Esse tipo de coisa, esse tipo de narrativa, né, que é incorporada dentro dos grupos de reflexões católicos, isso que deixa a gente indignado. Vocês estão entendendo? Não é questão, vocês ficam aí criticando os bispos, vocês ficam aí caçando pelo em ovo, mas é pedir demais que percebam o avanço do inimigo. Se vocês não querem defender as ovelhas, pelo amor de Deus, não coloquem os lobos para dentro do aprisco. Pelo menos isso. Se não quer ajudar a salvar as almas, não atrapalhe. Isso é pedir demais. Isso é pedir muito. Pelo amor de Deus. Chega uma hora que a gente não aguenta mais. Vocês estão entendendo? Que a coisa fica insuportável. É um absurdo tão grande que não é um detalhe, gente. Isso vai entrando e vai minando a nossa fé, os nossos valores, os nossos princípios. Não é a primeira vez que isso acontece. Se criou em algumas dioceses aí a tal da pastoral da diversidade, para incluir as pessoas homossexuais, né, dentro da atividade da igreja, mas não é só para acolher essas pessoas, mas introduzi-las na vida da igreja e naturalizar a opção. Vocês estão entendendo? É isso que tem feito. Eu tenho muitos amigos padres, tenho amigos bispos também,
né? E muitos me relatam a dificuldade de lidar com esse tipo de coisa. Porque quando os bons padres, os bons bispos também sofrem muito com isso, com essa militância que está entrando cada vez mais. Porque eles ficam às vezes de mãos atadas. Porque ele não tem não tem autoridade sobre a diocese do outro, ele não pode responder por todo o grupo dos bispos ou dos padres. Acabam ficando rendidos diante disso tudo, né? Por causa de um grupo que insiste em entregar as ovelhas na boca dos lobos, né? Colocando os lobos para dentro do aprisco. É essa visão que me vem quando eu vejo uma coisa dessa, um texto base da campanha da fraternidade desse jeito. E a campanha da fraternidade já é por si só um absurdo, porque é um tempo de quaresma, de reflexão, de tratar dos temas de espiritualidade, de salvação das almas, de intimidade com Deus. Mas aproveitam esse momento para fazer tudo, menos isso, né? Então assim, isso já está engasgado há muito tempo na goela de muitos católicos, de muitos sacerdotes e de alguns bispos. Alguns ficam de mãos atadas, não pode falar nada, não pode fazer muita coisa, né? Porque alguns têm assimilado o discurso, a narrativa esquerdista, imbuído da teologia da libertação, que esvazia a mensagem espiritual do evangelho. Tudo é social, tudo que vale é esse reino aqui, sabe? Não é o reino dos céus. Não, vão fechar as igrejas, vão deixar o povo privado de sacramento, porque o que vale é essa vida aqui. O que vale é que a gente tem que salvar é a nossa vida carnal, né? A vida das almas não. Então, pessoas morrendo nos hospitais, sem serem atendidas, sem receber os últimos sacramentos, pessoas sem a Eucaristia, sem o alimento da alma, sem os sacramentos, sem poder batizar filho, sem poder dar o batismo, sem poder introduzir o filho no corpo místico de Cristo. E se morre, e tem morrido. É grave, gente, é grave. Pastores, nós somos as ovelhas que Deus confiou a vocês. Vocês responderão por nossas almas, pela salvação do povo que Deus confiou na mão de vocês. E vocês estão colocando os lobos para dentro do aprisco. Isso é um absurdo. São Tomás de Aquino vai falar, quando um prelado comete um erro e que este erro coloca em risco a salvação das almas, é um erro grave, público, os súditos têm obrigação também de corrigir os prelados, de chamar a atenção para a verdade. Não é a minha opinião, não é porque eu sou um leigo, mas porque esta é a verdade. Pelo amor de Deus, onde estão os nossos pastores? Parece que estão assim, dormindo, enquanto entram no aprisco, invadem, roubam, matam as ovelhas, carregam para longe. Não, mas parece que está tudo bem. Vamos lá, incorporar o discurso da ideologia para dentro, porque isso é incluir, isso é, né, é empático, né? Temos que ter empatia, e acaba tendo empatia com o próprio pecado, né? Não é empatia com o pecador isso a gente tem que ter, óbvio, amar o pecador, mas amar o pecado, amar o discurso pecaminoso, introduzi-lo dentro de um texto que é referência e vai ser referência para muitas, milhares de comunidades, onde tem lá o jovenzinho que está começando a igreja, está começando a pastoral, está servindo alguma coisa, numa catequese, aquele senhor, aquela senhora simples do interior, que vai pegar o textinho, que vai rezar junto com a campanha da fraternidade, e aquilo vai sendo incutido na cabeça desse povo, para que eles achem que é normal. Aqui, ó, não. A própria campanha da fraternidade, olha, a CNBB tá falando, então deve ser isso mesmo. Não vem me falar
Ah, mas não sabíamos. Ah, mas são termos que a gente não conhece muito bem. As pesquisas a gente não viu que eram pesquisas tendenciosas, não científicas, né? Não retratam de fato a realidade, a perseguição por homofobia. Porque isso não cola mais. Vocês têm a obrigação de saber, sim. Porque essa luta não é nova, é uma luta antiga que já vem sido travada. O exército que não conhece as táticas do inimigo, ele vai perder a guerra. Vai perder a guerra. Então, meus queridos pais espirituais, nossos queridos bispos, acordem. Os lobos estão entrando. E quem está colocando estes lobos para dentro são vocês.